Graças e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Isso tudo que o pastor Jair estava falando tem sido realmente uma preocupação, porque nós temos tanta... Isso acaba, ao invés de ser bênção, às vezes acaba sendo um problema. Tanta opção, que às vezes as opções ficam ruins. E nós precisamos tomar muito cuidado, que nem tudo o que se fala a respeito de Deus ou de Jesus é comida boa. Então nós precisamos prestar muita atenção, filtrar, não perder a nossa essência, não perder a essência daquilo que nós temos recebido. E eu confesso aos irmãos que às vezes as pessoas ficam preocupadas com o futuro da igreja local. Como o pastor Jair falou, a igreja local não se perdeu, a igreja local, ela está viva. Obrigado. Viva e muito viva. A presença de Deus continua, amém? O Espírito de Deus está aqui no nosso meio. E ainda que não estivéssemos aqui, a nossa igreja lá em Piracicaba, nós não estamos podendo nos reunir, nem sabemos quando poderemos. A situação em Piracicaba é um pouco mais complicada do que aqui. Algum mês, acho que esse mês ainda, no começo desse mês de junho, o prefeito tinha liberado um decreto autorizando as igrejas a voltarem com 20% da capacidade, com distanciamento de 2 metros quadrados por pessoa, com termômetro na porta, com higienização dos pés, com álcool, com uma infinidade. Não poderia ter bebedouro na igreja, eram regras extremamente rígidas. E quando eu via o decreto, eu disse, não vou fazer, não vou nem abrir, porque no decreto dele, pastor Jair, eu não contei essa parte para você hoje. No decreto da prefeitura, porque Piracicaba não poderia abrir as igrejas, Piracicaba estava na fase laranja e não poderia abrir igreja, mas o prefeito, pressionado, decretou. Só que no decreto ele colocou um termo de responsabilidade que os pastores deveriam assinar. Então os pastores tinham que assinar um termo de responsabilidade. Se acontecesse qualquer coisa fora daquilo, as igrejas poderiam ser responsabilizadas civil e criminalmente. E aquilo era um laço para a igreja, né, irmãos? Então nós precisamos tomar cuidado, porque muitos pastores fizeram festa. Agora nós podemos abrir, era um laço para a igreja. Então precisamos estar muito atentos, porque esse é um momento muito estranho que nós estamos vivendo. E eu gravei um vídeo para os irmãos da nossa igreja e disse, nós não vamos abrir, porque isso não é uma bênção, isso é um laço, e nós precisamos tomar cuidado. E durou 3 dias o decreto. Depois de 3 dias o decreto foi revogado, e nós não sabemos quando poderemos voltar ainda. Piracicaba voltou para o vermelho. Então no vermelho é impossível abrir, no laranja não pode. Então nós não sabemos ainda quando vai poder abrir. Então o que eu posso dizer é que eu estou muito feliz de estar aqui, né? Já que vocês estão abertos. Que bom que eu posso estar aqui, poder falar um pouco pessoalmente, né? A gente tem falado com os irmãos via internet, mas como é bom, irmãos, poder estar perto das pessoas. E tem uma coisa que nós vamos aprender com tudo isso. Quando tudo isso passar, quando tudo isso acabar,
nossos abraços serão mais sinceros, nossos apertos de mão serão mais verdadeiros, nossos cultos serão mais fervorosos, nosso amor pelo Senhor será mais puro, será mais verdadeiro. E se porventura sumirem alguns, os que amam o Senhor de verdade permanecerão. Amém? A igreja não acaba e não para nunca. Eu estava vindo para cá, no carro, e pensando na igreja, no princípio da igreja. O princípio da igreja foi um princípio que começou com perseguição. A igreja não podia se reunir, a igreja era perseguida, a igreja sofria pressão dos reis e governadores e imperadores. Cristãos eram mortos, e quanto mais se perseguia a igreja, mais ela crescia, ao ponto do Império Romano chegar à conclusão: é melhor juntar-se com eles, porque matá-los não resolve. E foi a pior coisa que aconteceu. Foi Constantino decretar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então, queridos, os verdadeiros, aqueles que amam ao Senhor, esses não vão nunca deixar de amá-lo. Ao contrário, nos tornaremos mais fortes, mais poderosos, mais cheios de Deus, mais apaixonados por Jesus, mais cheios do seu Espírito, mais proclamadores da sua glória. Amém? Quando tudo isso passar, o que vai sobrar é a noiva de Cristo. Amém? Um dia eu ouvi uma frase, uma pregação de um pastor. Talvez você já tenha ouvido, com certeza o pastor Jair já ouviu essa expressão. E eu não pude concordar com aquilo, porque ele dizia que a noiva, que as coisas estavam assim porque a noiva estava se prostituindo. A noiva de Cristo está se prostituindo com a religiosidade, com a fama, e eu não pude concordar com aquilo, porque noiva é noiva e prostituta é prostituta. A noiva nunca se prostitui. A noiva, ela é imaculada, vestida com vestes brancas de linho fino de santidade, vestida com vestes de justiça. Mas tudo isso que está acontecendo vai servir sim para separar a noiva da prostituta. A prostituta que se corrompe, que se vende, que vende a Cristo, essa vai mostrar sua cara, e a noiva de Cristo vai ser preparada para encontrar com o Senhor, que breve vai voltar. Amém, queridos? Não tem noiva prostituta, tem noiva e tem prostituta. A prostituta é prostituta, a noiva é a noiva. Amém? Nós somos a noiva de Cristo, vestida de vestes brancas, puras, de justiça. Amém, amados? Irmãos, eu falei um pouco hoje de manhã, vou vou voltar no começo, né? Não sou um cara bom para falar sempre 2 vezes a mesma coisa do mesmo jeito, não sei fazer isso, vou tentar, mas com certeza o importante é que nós recebamos a essência daquilo que está sendo ministrado. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo número 25. Gálatas 5, 25 diz: se vivemos no Espírito,
andemos também no Espírito. De novo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Te damos graças, Pai, pela Tua palavra. Te damos graças por essa noite. Te damos graças pelo privilégio, pela honra de poder estar na Tua presença, de poder honrar o Teu santo nome, bendizer ao Senhor, de poder, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade, poder estar na Tua presença, Senhor, livres e limpos de todo pecado, Senhor, lavados no sangue precioso de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Senhor, podemos entrar pelas portas, Senhor, na Tua presença, Pai, não porque há alguma dignidade ou algum mérito em nós mesmos, não porque haja, Senhor, alguma dignidade nas nossas obras, mas por causa da Tua graça, por causa do Teu favor e da Tua misericórdia que não tem fim e que se renova a cada manhã, Senhor. Nós agradecemos por estarmos aqui esta noite. Tu tens preparado algo para nós, Tu tens uma palavra preparada para nós, Tu tens, Senhor, um ensino de edificação, uma palavra viva, Senhor, que vai nos levar a um nível mais alto e mais profundo no Senhor. Pai, nós Te agradecemos, Te honramos pelas pessoas que estão aqui, pelas famílias que estão aqui, Te honramos por essa igreja, pela vida do pastor Jair e da pastora Diva, Te honramos, Senhor, por aqueles, ó Pai, que tem lutado, Senhor, nesta obra e caminhado, Senhor, nesta igreja. Pai, nós abençoamos aqueles que não estão aqui, todas as famílias que fazem parte deste corpo, Senhor, nós os abençoamos, e que esta palavra agora, seja para aqueles que aqui estão, ou para aqueles que nos assistem agora, Senhor, que essa palavra possa trazer, Senhor, edificação e crescimento em Cristo Jesus. Nós oramos, amém e amém. Amém, queridos? Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre vida no Espírito e também sobre comportamento no Espírito. Esse texto nos dá duas palavras. Ele dá a palavra viver e dá a palavra andar. Diz que se nós vivemos no Espírito, então nós também devemos andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E é importante que a gente observe a ordem das coisas, a ordem das palavras. E você vai entender isso ao longo do que nós vamos conversar, porque a ordem, observar a ordem das palavras, determina a compreensão daquilo que Deus está nos falando. Nós vamos entender o que Deus está querendo dizer. Por quê? Porque as palavras que estão colocadas na Bíblia não estão colocadas aleatórias. Elas estão colocadas ali com um propósito, e a ordem que elas estão colocadas também está colocada com um propósito. Elas não foram colocadas ali, não poderia ser andemos no Espírito e vivemos no Espírito, porque diferentemente de uma regra de matemática que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, nesse caso aqui a ordem das palavras altera sim. Então nós precisamos prestar muita atenção, porque Deus colocou as palavras em ordem para nós compreendermos isso. E por que nós precisamos entender a ordem? Porque nós vamos entender duas coisas importantes nesse texto e ao longo dos outros textos que nós vamos compartilhar com os irmãos. Que a palavra vida, ela trata de natureza. E a palavra andar, ela trata de comportamento. Então nós não podemos e não devemos alterar, ou ler, ou compreender na ordem invertida, porque comportamento nunca poderá vir antes de natureza. A natureza precisa vir antes do comportamento, porque a natureza determina o comportamento. O nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ações, elas são resultado da natureza que nós temos. Nós vamos nos comportar e agir de acordo com a natureza que
que está em nós, que vive em nós, e esta natureza que vive em nós determina o nosso procedimento. Então, andar tem a ver com procedimento, viver tem a ver com natureza. Amém? Então nós precisamos compreender que para andar no Espírito é preciso primeiro viver no Espírito. Se você não vive no Espírito, você nunca poderá andar no Espírito. Você poderá até tentar se comportar de maneira espiritual, poderá até tentar ter procedimentos espirituais ou com aparência de espiritual, mas na prática isso vai durar por algum tempo, não vai permanecer, porque isto não é natural, é forçado. E quando algo é forçado e não é natural, nós não conseguimos fazer com que isso dure por muito tempo. Por isso nós temos visto o fracasso da religião, porque a religião trata primeiramente de mudar o comportamento das pessoas, criando um amontoado de regras, de rituais, de procedimentos com aspecto ou com aparência de espiritual. O próprio cristianismo como religião é um fracasso. Entenda bem o que eu vou dizer. Não acho que eu estou falando aqui alguma coisa contra Cristo, mas o cristianismo como religião instituída, e acabei de falar isso, que quando Constantino institui o cristianismo como religião oficial, eles pegaram as pessoas, seus rituais, suas práticas, trocaram os nomes, as pessoas continuaram adorando as mesmas coisas, só que agora com nomes modificados, com rituais modificados, mas continuaram cultuando os mesmos deuses, agora com nomes cristianizados. Trocou-se o vestido, mas não trocou a essência. Por isso o cristianismo como religião, ele é um fracasso. Amém? Ele é um fracasso. Até porque, quando você observa a palavra cristianismo, ou qualquer palavra que tenha o sufixo ismo, está ligado a uma filosofia, um pensamento ou uma ideologia de alguém. Então o que é na tradução a palavra cristianismo? É a filosofia, a ideologia ou o pensamento de Cristo. Como o budismo é a ideologia, a filosofia de Buda. Só que Jesus não veio instituir uma ideologia, Jesus não veio instituir uma filosofia, Jesus não veio instituir uma religião. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus fala eu vim para que vocês tenham vida, Ele está falando da natureza que Ele veio produzir e não do ismo que Ele veio ensinar. Amém? Então nós não podemos nos apegar ao cristianismo como religião, porque o cristianismo como ismo não pode produzir vida. Na verdade, o que vai produzir vida é o Espírito de vida que está em Cristo Jesus, que gera vida em nós, e a partir desta vida gerada por Cristo Jesus, nós vamos conseguir ter procedimentos espirituais. Na verdade, quando nós não temos esta vida, nós tentamos nos comportar de maneira correta, de maneira espiritual, mas nós não conseguimos, nós fracassamos. Hoje pela manhã eu disse aqui assim: quantas promessas nós já fizemos? Votos. Quantas vezes nós já fizemos votos dizendo, e eu brinquei com os irmãos aqui, que o dia da mentira para crente deveria ser 31 de dezembro, né? E não dia 1º de abril. 31 de dezembro é o dia que a gente para e fala assim: esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler mais, esse ano eu vou jejuar mais, esse ano eu vou frequentar mais os cultos, esse ano eu vou evangelizar, este ano eu vou estar lado a lado com o pastor,
esse ano, e vamos fazendo votos de esforço para tentar produzir alguma coisa espiritual, mas esses nossos votos, e isso é experiência minha, e acho que é a experiência de todo mundo aqui, às vezes eles duram algumas semanas, um mês e tal, e daqui a pouco nós já esquecemos disso, nos envolvemos com outra coisa, já estamos entretidos com outra coisa, e já não estamos mais lendo como começamos a 1000 por hora, né? Não, esse ano eu já vou pegar, em 3 dias o camarada leu Gênesis, daí Êxodo já foi em 10 dias, aí, Levítico, chato, Levítico é chato, só lei, Levítico já demorou mais de mês. Quando chegou em Números, o cara falou, agora eu não vou ler mais, né? Não, acho que eu vou pular para a Epístola de Judas, que tem um capítulo só, né? Aí já pula para a Epístola de Judas, bom, já está pertinho, já li Apocalipse e acabou, já li a Bíblia esse ano. Nossos votos não duram, porque quando os nossos votos não são feitos a partir de uma natureza espiritual, eles não vão conseguir durar, não vão permanecer, não vão prevalecer, porque eles foram feitos a partir do esforço humano, do esforço natural, do esforço do nosso braço, e isso não vai perdurar por muito tempo. A mesma coisa acontece em relação ao pecado. Quantas vezes nós temos dificuldade com um tipo de situação na nossa vida, com um tipo de tentação, com um tipo de pecado, e fracassamos com frequência em determinadas coisas, e às vezes fazemos este mesmo voto e dizemos, eu não vou mais fazer isso. Eu prometo, Senhor, irmãos, ainda bem que Deus não leva em consideração nenhuma dessas promessas, está todo mundo morto já, estaria todo mundo morto, porque as pessoas fazem promessas loucas, e depois não cumprem as suas promessas. Então, eu prometo que nisso aqui eu não vou falhar mais, e persevera por algum tempo, quando vê, está fazendo de novo, está fazendo de novo, está fazendo de novo, e diz assim, é que a carne é fraca, né? E tal, é que a carne é fraca, e acabamos não conseguindo manter esse padrão, porque este padrão, ele é gerado a partir da mente, e não do espírito, e a partir da mente, nós criamos isso, sabe? A partir do meu esforço e da minha mente, eu digo, não vou mais fazer isso, mas como isso não é uma natureza, isso não dura por muito tempo. Daqui a pouco nós caímos no mesmo, porque a natureza que vivemos determina o nosso comportamento. Então daqui a pouco a natureza carnal que estamos vivendo nos impulsiona a fazer aquelas mesmas coisas outra vez, e outra vez, e outra vez. O que é que nós precisamos mudar? A natureza. O apóstolo Paulo, ele expressa essa dificuldade dele na carta aos Romanos, no capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 15 ao 25. Vamos lá, ó. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, está dizendo, porque lá dentro, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu sei, eu conheço a lei de Deus. Eu amo a lei de Deus. Mas vamos ver. 20. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou,
quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Irmãos, este é um camarada que tinha todo o conhecimento teórico da lei. Quem está falando aqui não é Paulo, o Paulo convertido depois da estrada de Damasco. Esse é um conceito que ele está colocando na mente de Saulo, antes da conversão, daquele cara que perseguia a igreja, daquele camarada que era zeloso em guardar a lei, daquele cara que era fariseu, filho de fariseu, que era hebreu, da tribo de Benjamim, que conhecia os estatutos, os mandamentos, que sabia toda a lei, de ponta a ponta, porque na carta aos Filipenses capítulo 3, ele diz que ele era zeloso e irrepreensível, quanto a guardar os preceitos e mandamentos da lei. Então este homem que conhecia a lei, ele sabia, porque a lei dizia não faça, não roube, não cobice, e ele conhecia todos os preceitos da lei. Só que ele falava assim, aquilo que eu sabia que era certo, e eu queria fazer o que era certo, de repente quando eu vi estava fazendo o errado. E aquilo que eu sabia que era errado, e que eu dizia para mim mesmo, não vou fazer o que é errado, quando eu via, eu estava fazendo o errado. Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então ele coloca esta dificuldade, esse paradoxo, né? Como é que pode eu querer fazer o bem e não conseguir fazer o bem? Não querer fazer o mal e acabar fazendo o mal. Onde está o segredo disso? Exatamente na natureza. A natureza dele conhecia a lei, entendia de lei, guardava a lei, mas não conseguia na prática ter comportamentos espirituais. Ele disse, a lei é boa, mas eu sou mau. A lei é boa, mas eu sou mau. Se a gente voltar a Romanos 7, eu não falei disso de manhã, de voltar a Romanos 7, se nós voltarmos a Romanos 7, ele faz uma comparação da lei e da graça com o casamento. Paulo começa falando e ele diz assim, em todo tempo em que o marido estiver vivo, a mulher não pode ser de outro, porque se for de outro, enquanto o marido vive, ela comete adultério. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido, então pode se casar com outro, porque aí ela está livre desta lei do marido. Ele está usando o casamento para explicar lei e graça, para explicar as duas naturezas. E ele diz, o que é que eu faço então? Porque o marido não morre, o marido é a lei, essa lei é boa, a lei não morre. E como é que eu faço se eu estou preso na lei desse marido que não morre? E aí ele diz assim, graças a Deus que nós morremos com Cristo. E quando morremos em Cristo, nos livramos desta lei e absorvemos a natureza de Cristo. E a partir da natureza de Cristo, nós vamos conseguir andar no Espírito, porque o Espírito de Cristo é o Espírito que produz a vida em nós. Amém? Irmãos, você não pode e não poderá nunca servir a Deus com o seu entendimento natural, com a sua natureza natural, porque a sua natureza humana, carnal, animal, como o próprio apóstolo Paulo chama, ela não consegue, porque ela tem o DNA de Adão. Ela tem o DNA de Adão. Esta natureza tem o DNA de Adão e de Eva. Ele não pode, não vai conseguir servir a Deus por causa deste DNA. Não vai conseguir entender o que o Espírito está querendo, ou fazendo, ou dizendo, por causa deste DNA. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 2,14. Vamos ver lá. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Se o homem natural consegue sequer entender as coisas do Espírito, como poderá proceder nelas? Como poderá andar nelas? Se sequer consegue entendê-las, como essa pessoa conseguirá caminhar no Espírito, se ela sequer consegue entender as coisas do Espírito? Então o que é preciso? É preciso que nós percamos uma natureza que tem um DNA corrompido, que tem o DNA estragado, para que nós possamos absorver a nova natureza, que tem o DNA de Cristo Jesus. E por meio deste DNA de Cristo Jesus em nós, é que nós conseguiremos andar no Espírito. Andar no Espírito não será o esforço das nossas mãos, não será o esforço das nossas obras, não será o empenho do nosso suor, mas será o fruto daquilo que é produzido pelo Espírito. Nós começamos em Gálatas 5:25, mas se a gente voltar para Gálatas 5:22, se for possível colocar o 22, eu não coloquei lá, mas se for possível, Gálatas 5:22, o apóstolo Paulo começa falando do fruto do Espírito. Vamos lá. Achou? Olha lá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, também traduzido por domínio próprio. Veja só, e fé em algumas versões traduzido por fidelidade. Paulo, se começa aqui no 19, se eu não me engano, começa a relatar as obras da carne. O 19, a gente começa, mas as obras da carne são tal, prostituição, lascívia, impureza, bababá, uma lista enorme de coisas que são obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, e aí não precisa nem ler tudo, vai embora, a lista é grandinha. Paulo chama as coisas da carne, Paulo chama de obras, e as do Espírito chama de fruto. A natureza do Espírito gera fruto, a natureza da carne gera obras. Por isso as minhas obras e as suas obras nunca poderão andar no Espírito, porque andar no Espírito é resultado de uma natureza que gera fruto. Amém? Gera fruto. Irmão, quando você lê o 22 e olha com o ismo, não é difícil? Você olha para o 22 e diz assim: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Parecem coisas difíceis de se fazer, porque quando nós olhamos a partir da mente humana, da alma, essas coisas serão difíceis. Agora, quando isso será possível? Quando a nossa natureza for a natureza de Cristo, porque o fruto do Espírito é resultado da vida de Cristo em nós, e não do nosso esforço. Eu vou me esforçar para amar. Você não se esforça para amar, você ama porque a natureza de Cristo está em você. Eu vou me esforçar para poder estar em paz com as pessoas. Você está em paz porque a natureza de Cristo está dentro de você. Eu vou me esforçar para ser longânimo. Você será longânimo porque a natureza de Cristo está em você. Todas estas coisas, elas são resultados da natureza de Cristo em nós. Amém? Por isso que quando olhamos, fala, é difícil andar nisso. É difícil andar nisso. É difícil andar quando a natureza e o procedimento não são os mesmos. Então você vai precisar mudar, virar a chave e mudar de natureza, não de procedimento. Amém? Nosso esforço no dia a dia
preciso mudar minhas atitudes. Não, precisamos mudar a nossa natureza. Porque se mudarmos a nossa natureza, as nossas atitudes serão mudadas automaticamente, naturalmente. Amém? Veja o que Paulo diz. Eu não precisa nem eu vou só citar esse antes. Você pode colocar Gálatas 5:24. Mas Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos foi perguntar para Jesus: Senhor, como é que eu faço para herdar o reino de Deus? E Jesus, João capítulo 3, Jesus falou para ele: você tem que nascer de novo. Esse não entendeu. Disse: como assim? Jesus falou: você tem que nascer da água e do Espírito, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. E disse para ele: o que é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos não entendeu. Está lá, né? João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre estas coisas, ela fala usando a expressão ou usando as referências de nascimento. Porque não se trata de comportamento primeiro, se trata de nascimento primeiro, se trata de natureza primeiro. Esse primeiro você precisa nascer, e então você pode acessar o reino. Se não nasce, não acessa. Amém? O apóstolo Paulo aos Romanos disse para os romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se você nasce de novo, você pode acessar o reino, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Eu citei Gálatas 5:24, porque como que nós poderemos acessar essa nova natureza? Irmãos, simples. Para você ganhar a vida de Cristo, nós vamos ter que perder a vida de Adão. Amém? Amém? Todos nós somos filhos de Adão. Não, irmãos, nós somos agora filhos de Deus, e não filhos de Adão. Amém? Como que eu perco a vida de Adão? Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Eu sei que não é muito popular, pastor Jair, eu vejo às vezes você, já vi você várias vezes, eu vejo você pregando, e eu vi você várias vezes falando, e um dia eu vi você fazendo uma live andando, com o celular na mão, já faz bastante tempo, não foi nessa época de pandemia não, foi antes, e eu vi você falando que o Evangelho é um Evangelho de cruz. Irmãos, nós estamos vivendo, estávamos, e eu creio que a pandemia vai mudar muito isso, mas nós estávamos vivendo inversão de valores. Nós estamos vivendo um evangelho que afagava o ego das pessoas, que promovia o ego das pessoas. Nós estamos vivendo um evangelho que trazia as pessoas para os cultos para oferecer favores de Deus, para que as pessoas se sentissem bem. Nós estamos vivendo um evangelho onde pastores estavam omitindo a verdade para não perder pessoas ou para aglomerar mais pessoas. Mas esse não é o evangelho que a Bíblia ensina. Porque o evangelho de Cristo, para acessar a natureza de Cristo, é um evangelho de cruz, é um evangelho de morte. Nós estivemos por muito tempo dentro dos nossos cultos e em cima dos nossos púlpitos, pastores motivacionais, motivando as pessoas. Você pode
cheguei ao absurdo de ver, e acho que muitos viram isso, desses pastores. Pastor Jair fez um alerta aqui, antes de me passar a palavra, fez um alerta: cuidado com os conteúdos que você vê na internet, porque agora tem um monte de pastores moderninhos, pastores de internet, pastores que nunca pastorearam ninguém, que nunca carregaram uma ovelha no colo, que nunca cuidaram de ninguém, e que ficaram famosinhos na internet, e estão ensinando asneira para as pessoas. E teve há um tempo atrás, que chegou ao cúmulo de dizer que o homem, que você, que eu, somos o centro de tudo. O centro de Deus somos nós. Que tudo que Deus fez e faz foi por causa de nós. Esse não é o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo nos conduz para este lugar, para a cruz de Cristo, onde estão crucificadas as nossas paixões, a nossa carne com suas paixões e suas concupiscências. O Evangelho de Cristo não é para o homem, o Evangelho de Cristo é para Cristo. As promessas de Deus não são para o homem, as promessas de Deus são para Cristo. A vida de Deus não está no homem, a vida de Deus está em Cristo. O homem não é o centro de nada. Deus não fez nada para o homem, porque o homem seja o centro de Deus. Porque o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1 diz que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, todas convergiram para Cristo. Então o centro é Ele. Amém? Então, queridos, se queremos acessar o reino de Deus, vamos ter que perder a primeira natureza, crucificando ela, juntamente com suas paixões e suas concupiscências. O apóstolo Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 a 50. Diz lá: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual é o terreno? Tais são também os terrestres, ou a versão nessa aqui diz os terrenos. Qual o celestial? Também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele disse: o primeiro Adão foi feito alma vivente, e ele mesmo diz que nós trouxemos a imagem do primeiro. Tal qual o terreno, assim são os terrenos. Como trouxemos a imagem desse primeiro Adão, esse primeiro Adão, a Bíblia o chama, o apóstolo Paulo o chama de alma vivente, ou seja, aquele que tinha vida só na alma. Qual a imagem dele? Assim seremos também. A nossa vida, ela era a partir da nossa alma. Por isso, quando você busca só na religiosidade, no esforço e nesta natureza, os ismos fazem sentido, porque eles são a partir da alma, dos pensamentos, das emoções, do intelecto. Mas o apóstolo Paulo diz que este primeiro homem, este primeiro Adão, precisa ser semeado. Vamos voltar alguns versículos. Voltam uns para o 47, deixa eu ver tal. Não, 42 por aí. Vamos ver lá.
15:42, vamos ver. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção. O primeiro Adão é o corpo corrupto. Semeia-se corpo em corrupção e ressuscita em incorrupção. 43. Semeia-se em ignomínia ou em vergonha, ressuscita-se em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita com vigor ou com força ou com poder. Então, primeiro nós vamos ter que pegar esta natureza de alma vivente, levá-la para a cruz, crucificá-la com Cristo, semeá-la profeticamente no sepultamento de Cristo, para que nós possamos experimentar a ressurreição do Espírito vivificante, que é o último Adão. Paulo o chama de Espírito vivificante, ou seja, aquele que dá vida no Espírito. Amém? E Gálatas 5:25, que nós lemos, diz: se vivemos no Espírito, só pode viver no Espírito, não é por meio da alma vivente. Você só pode viver no Espírito por meio do Espírito vivificante. Esse Espírito vivificante é Cristo, que gera vida em nós, e aí sim nós vamos começar a poder caminhar, proceder e agir no Espírito. Você não pode andar naquilo que você não é. Você só pode andar naquilo que você é. Eu disse hoje pela manhã aqui, não precisa ensinar peixe a nadar. Precisa? Não precisa ensinar peixe a nadar, porque a sua natureza já lhe faz nadar. Não precisa ensinar pessoas a se comportarem espiritualmente, se suas naturezas já forem espirituais. O próprio Espírito que está em nós nos ensina a andar no Espírito, porque já vivemos nesse Espírito. Amém, queridos? Vamos lá, caminhar para o final. O último versículo que nós lemos de 1 Coríntios 15 é o versículo 50. No versículo 50, o apóstolo Paulo diz assim, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo não está falando disso aqui, que isso aqui não pode entrar no céu. A primeira coisa que a gente pensa é entrar no céu, e que isso não pode entrar. Paulo está falando de herdar o reino, não está falando de entrar no céu. Ele está dizendo que a carne corrupta, a natureza corrupta, não pode herdar o reino dos céus, ou herdar o reino de Deus. O reino de Deus não pode ser acessado por pessoas de outra natureza. Quando a mulher samaritana procurou Jesus, conversar com Jesus, e ela queria, disse, como é que faz para adorar Jesus? Deus está procurando, Deus é Espírito, e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, e você só pode acessar o seu reino se for espiritual. Amém? Se for espiritual, você acessa o reino. Se não for, não acessa. A carne e o sangue, a natureza carnal, não pode acessar as coisas do Espírito. Amém, queridos? Por isso nós precisamos perder isso na cruz do Calvário. E por último, ou por penúltimo texto, 1 João capítulo 3, versículos 6 a 9. Por quê? Às vezes nós pensamos, bom, mas como é difícil, eu não consigo, às vezes eu me esforço. E mais uma vez, a Bíblia está falando de nascimento e não de esforço. Esforço, já parou para pensar? Me veio isso à mente agora. Já parou para pensar qual foi a diferença entre a oferta de Abel e a oferta de Caim? Por que Deus aceitou uma e rejeitou outra? Por quê? Caim, a Bíblia diz que era lavrador.
foi lá, pegou o melhor fruto da colheita dele, melhor fruto do que ele tinha plantado, do que ele tinha colhido. Ele arou a terra, ele trabalhou, ele se esforçou, e ele pegou e levou ao Senhor. E a Bíblia não diz que Deus rejeitou, a Bíblia diz que Deus não atentou. Sim, e não atentou o Senhor para a oferta de Caim. Mas Abel pegou o primogênito dos seus cordeiros, foi lá e sacrificou ao Senhor o primogênito do cordeiro, ou o cordeiro primogênito. E Deus atentou para a oferta de Abel. O que tinha de errado na oferta de Caim? E o que tinha de certo na oferta de Abel? Na oferta de Caim, tinha o esforço da sua mão, o esforço das suas obras, o esforço do seu trabalho, tinha o suor do seu rosto, tinha eu fiz, e o que eu fiz, eu estou te dando o melhor. E isso não chamou, a palavra não atentou, significa, não chamou a atenção de Deus. E na de Abel? Abel não ofereceu nada mais, nada menos do que profeticamente o sangue de Cristo, o Cordeiro Santo, imaculado, primogênito, que foi sacrificado por nós. Abel oferece a obra de Cristo, Caim oferece a sua. Deus não pode aceitar o nosso esforço, nem o suor do nosso rosto. A única coisa que te dá acesso ao reino de Deus é o sacrifício de Cristo, onde estamos crucificados também. Por isso podemos acessar o reino de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 6. Vamos ver lá. Qualquer que permanece nele. Olha que coisa tremenda isso, irmãos. Qualquer que permanece nele não peca. Parece meio maluco isso, né? Porque aí você olha para você e fala, mas eu peco. No dia a dia, esse é um outro assunto para outro dia. Mas que aquele que permanece nele não peca, e qualquer que peca, não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido, olha a palavra nascer de novo aí, ó. Qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém? Quando nós somos nascidos e temos a natureza de Deus, não significa que não cometeremos algum deslize, alguma falha, mas nós não vivemos na prática do pecado, porque temos a semente de Deus em nós, a natureza de Deus em nós, por isso não vamos pecar. Amém? Vencer o pecado não será fruto do teu esforço. Não, eu não vou olhar. Não será fruto disso. Vencer o pecado será uma questão de natureza. Se amamos a Deus e permanecemos nele, e se somos nascidos nele, não vamos pecar. Agora isso é um assunto para outra coisa, para falar outro dia, de pecado e pecados, são coisas diferentes. Amém? Esta natureza de Deus nos levará a uma vida que agrada a Deus. Agradar a Deus não é fruto do seu esforço, agradar a Deus é fruto da natureza de Cristo em nós. Amém, amados? E por fim, para encerrar, 2 Coríntios 3, 18. Por que nós vamos ler esse versículo já? Porque às vezes nós olhamos para nós e falamos assim, mas às vezes eu olho para mim, ainda parece que tem coisas que ainda não estão certinhas, né? Eu sei que eu sou nascido de novo, eu sei que eu entreguei minha vida, eu sei que o Senhor
que o Espírito Santo habita em mim, mas de vez em quando eu vejo, mas parece que isso que eu estou, não é do Espírito. Que loucura é essa? É que nós estamos num processo. Hoje, quando eu estava saindo daqui, pastor Jair, lá no fundo, um adolescente me procurou e disse assim: pastor, posso fazer uma pergunta para você? Eu disse, claro. E ele me perguntou: isso que você está falando de viver no Espírito é a mesma coisa que santidade? Eu posso trocar a palavra por santidade, eu posso trocar a palavra Espírito por santidade? Eu disse, não. Santidade é o resultado de você ser nascido do Espírito. A vida no Espírito é que produz a santidade. Mas aí eu disse para ele, nós precisamos entender a diferença entre santidade e santificação. Também são duas coisas que parecem a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Santidade é a natureza, santificação é o processo. Nós, por natureza, já somos santos. Deus te enxerga santo, Deus te enxerga perfeito, porque quando Ele olha para você, Ele vê Cristo, então Ele te vê santo e te vê perfeito. Mas eu ainda estou preso a algumas limitações, e essas limitações, às quais eu ainda estou preso, eu vou caminhando num processo de santificação. O autor de Hebreus, se eu não estiver enganado, é no capítulo 12 de Hebreus, ou no capítulo 7, agora não lembro. Ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele está dizendo que você segue, então é um processo. Santificação é um caminhar, é um processo. Nós já estamos perfeitos em natureza, sim, em processo ainda não. Nós estamos neste processo, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Este processo se chama de glória em glória, progressivo, constante, evolutivo. Estamos aumentando, sendo transformados de glória em glória. A glória de hoje não será a mesma de amanhã. Amanhã ela será maior. O processo de hoje, aonde eu cheguei hoje, não será o mesmo de amanhã. Amanhã será maior. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala: uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me, no processo eu vou largando as coisas para trás e avançando, crescendo. Estamos sendo transformados de glória em glória. Pastor, o que há de no outro texto que estava lá, né?
1 Coríntios. Ou é o mesmo? É esse mesmo. O que há? Qual é o segredo que está nisso aí? Com isso eu concluo o que eu estou falando para você. O segredo está nessa expressão, com o rosto descoberto. Quando Paulo estava falando disso, voltando nesse capítulo, Paulo estava falando de Moisés, que Moisés subia no monte, falava com Deus, seu rosto brilhava, e ele descia, conversava com as pessoas, e nós sempre aprendemos que Moisés colocava um véu no rosto, porque a glória era muito grande, o brilho era muito grande, e as pessoas não podiam olhar para o rosto dele, de tanto que brilhava, então ele cobria o rosto com um véu. Mas não é disso que a Bíblia está falando, e não é isso que acontecia, porque se a gente voltar um pouco o texto, Paulo está dizendo assim: nós não somos como Moisés, não somos como Moisés, que cobria o rosto, para que as pessoas não pudessem ver que a glória estava sumindo. Então o que Moisés fazia, é que quando ele percebia que o brilho estava sumindo, ele punha um véu, para as pessoas acharem que ainda estava brilhando. Aí ele subia no monte, falava com Deus, recarregava a bateria, o rosto brilhava de novo, aí ele tirava o véu, ele descia, todo mundo via o rosto dele brilhando. Uau, cara top, esse cara é o cara. Só que aquilo ia apagando, ia sumindo, aí ele cobria de novo para ninguém perceber. Isso se chama hipocrisia religiosa. É quando nós precisamos botar, e agora mais do que nunca, né, todos de máscara, mas quando nós precisávamos colocar uma fachada que demonstrava que nós éramos o que nossa natureza não era. O pastor olhava e falava: que irmão abençoado, que irmã fervorosa. E depois de um tempo a gente tem uma decepção tão grande e fala: mas aquele abençoado, fervoroso, fez tudo isso. Porque nós não vimos que a glória já tinha ido. O véu ainda mostrava que era o que não era. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Só reconhecer, tirar o véu e dizer: Deus, eu não sou nada do que eu demonstro ser, mas eu quero ter essa natureza nova, essa vida de Cristo em mim. Eu quero perder a minha vida para ganhar a sua. Eu quero que esta natureza que me inclina para a carne seja crucificado, para que eu receba a natureza de Cristo, para que eu me incline para as coisas do Espírito. E então nós seremos os mesmos nos cultos, nas escolas, nas faculdades, nas nossas casas. Nós seremos os mesmos maridos que somos nos cultos, seremos em casa. O mesmo modelo de pai que nós somos na igreja, nós seremos no dia a dia. Porque não será mais um assunto comportamental, será um assunto de natureza. Amaremos nossa família como o pai ama
a família de Cristo. O pecado será para nós tão abominável quanto é para Cristo. Um dia eu disse a um irmão: esse pastor tem dificuldade às vezes com pornografia, eu fico ali quando eu vejo e tal, com aquela dificuldade. E eu disse para ele assim: você acha que Cristo se assentaria ali para assistir aquilo? Ah, eu acho que não. Pois bem, se você tem a vida de Cristo em você, você também não vai querer sentar lá para assistir isso. Você também não vai fazer isso. Por séculos, as pessoas tentaram guardar a lei e não conseguiram. Até que veio alguém trazendo a vida do Pai, a essência de Deus, se fez carne, igualzinho nós. Alguns falam: Jesus conseguiu porque Jesus era Deus. Esquece isso, irmão. Jesus, do seu primeiro ano, do seu primeiro dia de nascimento ao seu último dia na cruz, Jesus era homem. E se você tem dúvida disso, você leia Filipenses capítulo 2. Porque em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim: tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes, tomando a forma de servo, fazendo-se homem, se humilhou, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao nome de Jesus, se dobra todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas ele, sendo Deus, não se fez igual a Deus, tomou a forma de homem. Só que ele tinha a natureza celestial. Era um homem com a natureza celestial. Nós podemos vencer o pecado. Como homens, podemos vencer o pecado, desde que a nossa natureza seja a de Cristo. Amém, queridos? No dia a dia, nós vamos perceber que estamos sendo mudados de glória em glória. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho, orar. Essa é uma noite em que nós podemos tirar o nosso véu. Tire o véu diante do Senhor. Não tire a máscara, mas tire o véu. Diga: Deus, com o rosto descoberto, eu me chego diante do Senhor essa noite, para pedir que a vida do teu filho entre na minha vida, para que a natureza do seu espírito entre no meu espírito, para que eu nasça do espírito, para que então eu experimente que andar no espírito será fruto deste novo nascimento. Feche os seus olhos um minuto, diga para Deus. Talvez você, amado, não sei, eu não conheço a vida de ninguém aqui. Talvez você tenha lutado com todas as suas forças contra um vício, contra um pecado, contra uma fraqueza, e tem fracassado, falhado todas as vezes. Por mais que você se esforce, por mais que você lute, quando você vê, você fracassou de novo. Quando você vê, você caiu de novo. Quando você vê, você pecou de novo.
Mas se isso tem sido uma rotina na sua vida, e você tem dito para Deus, e muitas vezes isso tem provocado uma frustração no seu coração, porque você diz: eu me esforço, eu quero amar a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero viver para Deus, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu estou pecando outra vez, desobedecendo outra vez, e isso muitas vezes tem causado essa frustração cristã em você, essa frustração religiosa em você. E muitas vezes você diz para você mesmo: eu vou me esforçar um pouco mais. Mas eu quero dizer a você essa noite, amado e amada, não se esforce mais para tentar fazer isso. Apenas tire o seu véu e diga para Deus: eu não consigo, por isso eu ofereço a minha vida para ser crucificada com Cristo, junto com suas paixões e todos os seus desejos. Ofereça a Ele. Jesus ofereceu a sua vida na cruz do Calvário. Ofereça a sua a ser crucificada com Ele. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas se alguém perder a sua vida por amor a Ele, achá-la-á. A vida que tanto procuramos se encontra no mesmo lugar onde perdemos a nossa. No mesmo lugar onde perdemos a nossa natureza caída, é neste mesmo lugar que encontraremos a vida do Espírito, na cruz. Pai, eu oro por estes irmãos amados, por essa igreja amada. Eu oro por esta família, Senhor, que está aqui, por pessoas, ó Deus, que muitas vezes com tanta sinceridade tem lutado contra o pecado e não tem conseguido vencer, não tem conseguido superar, tem se esforçado, tem colocado o seu suor, tem empenhado as suas forças para tentar vencer isso, mas como Saulo disse: o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero esse faço. Pai, nesta noite eu oro por todos nós aqui, porque queremos perder esta natureza pecaminosa, esta natureza fracassada, esta natureza caída, para ganhar a vida de Cristo em nós, Senhor, porque a vida de Cristo nos levará a procedimentos, comportamentos e uma maneira de andar que agrada ao Senhor, e que não será fruto do nosso esforço, mas será fruto da vida que flui em nós por meio do Espírito Santo. Eu oro por essas pessoas, para que esta vida, Senhor, possa fluir no coração, no espírito de cada um aqui, Senhor, que sejamos vivificados pelo Espírito de vida de Cristo Jesus, que foi levantado da sepultura, ressurreto no terceiro dia, que está vivo e glorificado e reinando para sempre, e que esse Espírito de vida flua na vida desta igreja, na vida dessas pessoas, na vida destas famílias, na vida desses casais, na vida de pais e filhos. Flua o Espírito de vida, Senhor, pois estamos sendo transformados de glória em glória, Senhor, sem medo nenhum. Nesta noite tiramos o véu, arrancamos o véu, mostramos o rosto para o Senhor, para sermos transformados na imagem do Senhor, para que todos vejam a sua glória, e a sua glória seja conhecida nesta cidade e em toda a terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos. Aleluia.
viver no Espírito nos levará a andar no Espírito. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida, sua família, sua casa, a igreja. Irmãos, não esqueça de orar por nós. Não esqueça de orar, quando você se lembrar de orar por Piracicaba. Piracicaba está com quase 90 mortos de Covid. E com quase 2.500 casos confirmados. De orar pela igreja em Piracicaba, para que Deus possa colocar a sua mão. Não esquece de orar por essa nação. Nosso país está convulsionando, irmãos, politicamente. E as nossas orações é que vão fazer a diferença. Ore pelo Brasil. Ore pelos nossos governantes. Ore. Amém? Não se esqueça disso. Que o Senhor abençoe todos em nome de Jesus. Do meu coração desejo uma semana linda e maravilhosa para você, para vocês que estão assistindo aí também na internet. Sei que a galera da nossa igreja está aqui ligada, porque eu divulguei para todo mundo. Deve estar ligada aí. Um beijo para a galera da CCP. Deus os abençoe em nome de Jesus. Pastor Jair. Eu mesmo que encerro. Amém. Bênção apostólica e tudo mais. Já dá a chave da igreja para mim, tá? Amém, queridos. Queria que você levantasse a sua mão. Quero declarar sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, uma semana abençoadíssima. Que todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus possam fluir sobre a sua vida, e tudo que você fizer nestes dias seja abençoado e próspero no nome de Jesus. Uma excelente semana para todos vocês, para todos nós, no nome de Jesus Cristo. Vão com Deus. Deus os abençoe. Aleluia.